Existem momentos na vida que nos pegam completamente desprevenidos. Instantes que fraturam nossa realidade e nos obrigam a enxergar o mundo com outros olhos. Para Eduardo Almeida, esse momento aconteceu numa tarde comum de quinta-feira, quando ele voltou mais cedo para casa. 52 anos, fortuna construída no mercado financeiro, Eduardo era um homem acostumado a controlar cada variável da própria existência. Sua mansão no Morumbi era um santuário de mármore e silêncio. Cada cômodo perfeitamente organizado, cada objeto no lugar exato, cada pessoa cumprindo sua função designada. Naquele dia, ao estacionar a BMW no subsolo, Eduardo ouviu algo que não deveria estar ali. Música. Não a música suave e clássica que costumava tocar nos alto-falantes embutidos. Era algo vibrante, alegre, quase festivo. Ele franziu a testa, irritado com a quebra do protocolo. Subiu as escadas laterais que davam direto para o corredor dos fundos. A música ficava mais alta a cada passo. Então, ao virar a esquina que levava ao salão principal, Eduardo parou. Congelou completamente. O que seus olhos testemunhavam não fazia sentido algum dentro da lógica da sua casa. Ali, descalça sobre o piso de mármore italiano, estava Conceição, a funcionária contratada há 3 meses para os serviços gerais. Mas ela não estava limpando, arrumando ou cumprindo qualquer das funções pelas quais era paga. Conceição dançava. E nos seus braços, também descalça, sorrindo de um jeito que Eduardo não via há anos, estava Helena, sua filha. Aos 24 anos, Helena vivia num mundo próprio desde o nascimento. O diagnóstico médico era complexo, cheio de termos técnicos que Eduardo decorara, mas nunca realmente compreendeu. O que ele sabia, o que realmente importava, era que Helena raramente sorria, raramente reagia. Passava os dias numa espécie de névoa silenciosa, indiferente ao luxo que a cercava. Mas naquele momento, nos braços de uma funcionária simples, Helena estava viva. Seus olhos brilhavam, sua boca se abria num sorriso genuíno, largo, transformador. E as duas rodopiavam pelo salão como se dançassem nas nuvens. Eduardo permaneceu ali, escondido atrás da coluna, incapaz de processar a cena. Incapaz de entender como uma mulher que ganhava salário mínimo conseguira em semanas o que equipes de terapeutas caríssimos não haviam conseguido em anos. Fazer sua filha sorrir. Realmente sorrir. Antes de continuarmos essa história que vai tocar seu coração, quero fazer um pedido especial. Se você valoriza histórias reais sobre bondade, superação e segundas chances, deixe seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que precisam dessa mensagem. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo. Adoro saber que nossa comunidade se espalha por todo o mundo de língua portuguesa. Agora sim, vamos conhecer como tudo começou. 3 meses antes, numa manhã de segunda-feira, Conceição havia atravessado a cidade inteira para chegar até aquela mansão. Saíra de casa às 5 da manhã. 2 conduções, uma baldeação, 40 minutos de caminhada, porque o ônibus não subia até aquele bairro de gente rica. Aos 38 anos, Conceição carregava a vida inteira nas costas. Não de forma metafórica. Literalmente carregava, nos ombros curvados de quem passou a existência limpando, lavando, passando. Criara sozinha 3 filhos. O mais velho já trabalhava, graças a Deus. As gêmeas ainda estudavam, mas eram espertas, responsáveis. O marido tinha partido anos atrás, levando apenas uma mala e deixando dívidas. Conceição não guardava mágoa. Não tinha tempo para isso. Mágoa é luxo de quem pode parar para sentir. A oportunidade daquele emprego chegara através de uma indicação da patroa anterior. R$ 3.000 por mês, carteira assinada, vale transporte.
Era quase o dobro do que ganhava antes. Claro que aceitou na hora, mesmo sabendo que a casa ficava longe, mesmo sabendo que precisaria acordar ainda mais cedo. Quando o portão eletrônico se abriu pela primeira vez, Conceição sentiu um aperto no peito. Aquilo não era uma casa. Era um monumento. 3 andares de vidro e concreto, jardins que pareciam saídos de revista, uma piscina maior que a casa onde ela crescera. A governanta, Dona Marlene, uma senhora de 60 anos com cabelos presos num coque apertado, a recebeu na entrada de serviço. Nada de porta da frente para funcionários. Tinha regras naquela casa. Muitas regras. Dona Marlene passou o dia inteiro explicando cada uma delas. Onde pisar, onde não pisar, que produtos usar em cada superfície, os horários sagrados do senhor Eduardo, nunca incomodá-lo antes do café, nunca deixar rastros da própria presença, ser invisível, eficiente e invisível. Mas a regra mais importante dizia respeito a Helena. A filha do patrão não deveria ser perturbada. Ela tinha sua própria rotina, suas próprias terapias, seus próprios cuidadores. A equipe de limpeza deveria apenas manter os espaços organizados, jamais interagir diretamente. Conceição ouviu tudo com atenção, assentindo respeitosamente. Mas, no fundo, seu coração de mãe se apertou, porque naquele primeiro dia, ao passar pelo corredor do 2º andar, ela viu Helena. A moça estava sentada numa poltrona junto à janela panorâmica, olhando para fora sem realmente ver nada. Tinha cabelos castanhos longos, bem cuidados. Vestia roupas caras. Mas seus olhos eram de uma solidão tão profunda que Conceição precisou desviar o olhar. Conhecia aquele tipo de solidão, não a solidão de estar sozinha, a solidão de estar cercada de gente, mas invisível mesmo assim. Eduardo Almeida construíra seu império com números, lógica e decisões rápidas, começara do zero. Filho de um professor de matemática e uma costureira, crescera na zona leste de São Paulo. Fora o primeiro da família a entrar na universidade. Formou-se em economia, trabalhou 80 horas por semana durante anos. Cada real economizado, cada oportunidade aproveitada, cada sacrifício. Aos 30 anos, já tinha seu próprio fundo de investimentos. Aos 40, estava entre os 100 homens mais ricos do país. Casara-se com Lívia, filha de empresários, numa cerimônia que estampou as revistas sociais. Ela era bonita, educada, perfeita para o papel de esposa de executivo bem-sucedido. Quando Helena nasceu, Eduardo encomendou o quarto de bebê mais completo que o dinheiro podia comprar. Berço importado, babá especializada, cada detalhe planejado. Mas a vida tem um jeito cruel de ignorar planejamentos. Helena não se desenvolvia como esperado. Não reagia aos estímulos. Não acompanhava objetos com o olhar. Não sorria para os pais. Vieram os médicos, as clínicas, os diagnósticos contraditórios. Eduardo jogou dinheiro no problema como sempre fazia. Se não há solução no Brasil, vamos para os Estados Unidos. Se não há nos Estados Unidos, vamos para a Europa. Foram anos percorrendo consultórios, ouvindo palavras que soavam como sentenças. Desenvolvimento atípico, espectro, comprometimento cognitivo, necessidades especiais. Lívia começou a se afastar. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. As viagens para ver as amigas foram ficando mais longas, os retornos mais espaçados, até que um dia ela simplesmente não voltou. Ligou do apartamento em Paris que Eduardo nem sabia que ela tinha comprado. Disse que amava a filha, mas não conseguia viver assim. Precisava de sua própria vida. O divórcio foi discreto, caro, rápido. Eduardo ficou com a guarda total de Helena. Não porque Lívia lutou contra isso, simplesmente porque ela não quis. Depois disso, Eduardo se fechou de vez. Trabalho se tornou sua única linguagem. Contratou os melhores profissionais para cuidar de Helena, terapeutas, enfermeiras, pedagogos especializados. Garantiu que ela tivesse tudo,
Tudo, exceto a presença dele, porque Eduardo não sabia como estar presente, não sabia como conversar com uma filha que não respondia, não sabia como amar alguém que parecia não perceber sua existência. Então ele fornecia conforto material e se mantinha à distância segura. Um pai provedor, um pai ausente, um homem solitário numa mansão cheia de cômodos vazios. A casa era silenciosa, sempre silenciosa. Os funcionários se moviam como fantasmas eficientes. Helena passava os dias na sua rotina mecânica. Eduardo trabalhava até tarde, voltava para dormir, acordava cedo e recomeçava. Fim de semana era apenas trabalho, sem precisar ir ao escritório. Vida sem sobressaltos, vida sem alegrias, vida sem vida. Conceição levou 2 semanas para entender todas as rotinas daquela casa. Onde cada coisa ficava, como o patrão gostava que as toalhas fossem dobradas, o ângulo exato que os quadros deveriam ficar na parede. Dona Marlene era exigente, mas justa. E aos poucos, Conceição foi encontrando seu ritmo. O que a incomodava, porém, era Helena. A moça passava horas naquela poltrona junto à janela. Às vezes balançava levemente o corpo, às vezes ficava completamente imóvel. Os terapeutas vinham, faziam suas sessões e iam embora. A enfermeira cuidava da medicação, da alimentação, dos banhos, tudo muito profissional, muito técnico. Mas Conceição, que era mãe, via o que os profissionais não viam. Via que Helena não era um caso clínico, era uma pessoa, uma moça de 20 e poucos anos trancada numa bolha invisível. E Conceição conhecia a solidão. Conhecia o que era estar cercada de gente sem ser realmente vista. Uma tarde, Conceição estava limpando o salão principal. Era a sua parte favorita da casa. Um espaço enorme com pé direito alto, janelas imensas, um piano de cauda branco num canto. Ninguém tocava aquele piano. Era apenas decoração, como quase tudo naquela casa. Conceição estava tirando pó das prateleiras, quando percebeu Helena parada na entrada. A moça ficava ali às vezes, observando sem realmente observar. Conceição sempre dava bom dia, mesmo sabendo que não receberia resposta. Mas naquele dia foi diferente. Conceição estava cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Uma música antiga, daquelas que sua avó cantava quando ela era criança. Melodia simples, letras sobre passarinhos e manhãs de sol. E então percebeu. Helena tinha virado a cabeça na direção dela. De verdade, focada, atenta. Conceição parou de cantar, assustada de ter feito algo errado. Mas Helena continuou olhando, e havia algo diferente naqueles olhos geralmente distantes. Uma fagulha, uma conexão. Devagar, Conceição voltou a cantarolar, e Helena deu 2 passos para dentro do salão. O coração de Conceição acelerou. Continuou cantando agora um pouco mais alto. Helena entrou completamente no cômodo. Seus pés descalços fizeram um ruído suave no mármore. Conceição se virou de frente para ela, ainda cantando, e fez algo que não havia planejado, que veio de um instinto antigo de mãe que acalma filhos. Começou a balançar suavemente, acompanhando a melodia. Helena parou na frente dela. Olhava fixamente, mas não com o olhar vazio de antes. Havia interesse, curiosidade. Conceição estendeu a mão, ainda cantando, ainda balançando. Esperou. Não forçou. Apenas ofereceu. E depois de longos segundos, Helena colocou sua mão na mão de Conceição. A pele era suave, os dedos finos. Conceição sentiu os olhos arderem, mas não parou de cantar. Gentilmente, começou a balançar os braços de Helena no ritmo da música. Para lá, para cá. Simples, suave. E Helena deixou. Não apenas deixou. Seus lábios se curvaram, levemente, quase imperceptivelmente, mas era um sorriso. Conceição sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas continuou. Continuou cantando, continuou balançando, continuou segurando aquela mão que talvez precisasse apenas de alguém que oferecesse conexão ao invés de terapia.
Elas ficaram assim por minutos. Conceição cantando canções que aprendera com a avó. Helena balançando às vezes mais, às vezes menos, mas sempre presente. Quando finalmente pararam, Helena se virou e voltou para seu quarto. Mas antes de sair, olhou para trás. Um olhar rápido, mas intencional. E Conceição entendeu. Aquilo tinha significado alguma coisa. Depois daquele dia, algo mudou. Conceição não comentou com ninguém sobre o que acontecera. Tinha medo de que Dona Marlene ou o patrão achassem inadequado. Medo de perder o emprego. Mas não conseguia parar. Toda vez que estava limpando o salão e Helena aparecia, Conceição começava a cantarolar. E Helena entrava. Sempre entrava. No começo, apenas ficavam ali, balançando de mãos dadas. Helena nunca cantava junto, mas sua respiração mudava, se acalmava. Depois de uma semana, Conceição teve coragem de fazer mais. Começou a girar levemente enquanto segurava a mão de Helena. Um giro simples, quase nada. Helena resistiu no primeiro momento. Seu corpo ficou tenso, mas Conceição não forçou. Apenas voltou ao balanço simples. Tentou de novo no dia seguinte, e no outro. Até que numa sexta-feira, Helena girou junto. Um giro completo, descoordenado, mas intencional. Conceição riu. Um riso baixo, emocionado, e Helena fez um som. Não era riso, não era palavra, mas era som. Era comunicação. As semanas foram passando e aqueles momentos se tornaram o ponto alto dos dias de ambas. Conceição esperava ansiosamente pelo horário em que Helena geralmente aparecia. E Helena começou a aparecer mais cedo, como se também esperasse. Um dia, Conceição teve uma ideia. Ligou o som embutido do salão numa estação de rádio que tocava música brasileira antiga. Samba-canção, boleros, aquelas músicas que sua mãe ouvia. Helena entrou no salão e parou. A música era diferente do cantarolar de Conceição. Tinha instrumentos, harmonia, ritmo mais complexo. Conceição ficou tensa, com medo de ter errado. Mas então Helena sorriu, um sorriso largo, genuíno, e começou a balançar sozinha, sem precisar que Conceição a guiasse. A partir daquele dia, a dança se tornou ritual sagrado. Todo dia, por volta das 3 da tarde, quando os outros funcionários estavam ocupados em outras partes da casa, Conceição ligava a música. E Helena chegava. Elas dançavam, às vezes apenas balançando no lugar, às vezes girando pelo salão inteiro. Helena começou a reagir às mudanças de ritmo. Quando a música era mais lenta, seus movimentos se suavizavam. Quando era mais animada, ela pulava levemente, desajeitada, mas feliz. Conceição descobriu que Helena adorava quando ela a erguia pelos braços e a fazia rodar. A moça ria, ria de verdade. Um riso solto, cristalino, que preenchia aquele salão gigante de um jeito que todo o mármore italiano nunca conseguira. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Estavam dançando uma música particularmente alegre quando Helena soltou um som. Era quase uma melodia, desafinada, sem palavras, mas seguindo o ritmo da música. Helena estava tentando cantar. Conceição parou de dançar, emocionada demais para continuar. Mas Helena puxou sua mão, insistindo. Queria continuar. Então continuaram. E Helena continuou fazendo aqueles sons melódicos, sua versão de cantar. Conceição percebeu algo que a medicina cara não havia percebido. Helena não estava perdida num mundo próprio. Estava presa atrás de uma parede que ninguém tinha tentado derrubar da forma certa. Porque toda a tecnologia, toda a terapia especializada, todo o dinheiro do mundo não substituía uma coisa simples. Conexão humana genuína. Alguém que via a Helena não como um diagnóstico, mas como pessoa. Alguém que oferecia alegria sem expectativas. Que dançava porque dançar é bom, não porque é terapêutico. As mudanças em Helena começaram a aparecer fora daqueles momentos. A enfermeira comentou com Dona Marlene que a moça estava mais tranquila durante os cuidados.
A terapeuta notou que Helena estava mais receptiva aos exercícios. Ninguém sabia o porquê. Ninguém, exceto Conceição, que guardava aquele segredo como um tesouro precioso. Porque tinha medo. Medo de que, se soubessem, impedissem. Medo de que dissessem que uma simples faxineira não tinha qualificação para interagir assim com a filha do patrão. Medo de que aqueles momentos mágicos fossem tirados dela e de Helena. Então, continuou em silêncio, limpando a casa impecavelmente, cumprindo todas as regras, sendo invisível, exceto naqueles 20 minutos sagrados toda a tarde, quando ela e Helena deixavam de ser patroa e funcionária, e eram apenas duas pessoas dançando, duas almas se conectando através da linguagem universal da música. Oposição, 35 a 40 minutos. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Eduardo voltara mais cedo porque uma reunião fora cancelada. Estacionou no subsolo como sempre fazia. Mas, ao invés de subir pelo elevador principal, usou a escada lateral. Uma rota que raramente fazia. E foi quando ouviu música, riso, sons que não pertenciam à sua casa silenciosa. Subiu os degraus devagar, franzindo a testa. Virou o corredor. E ali estava a cena que congelou seu mundo. Conceição, a funcionária discreta que ele mal notava, dançava descalça pelo salão. E Helena, sua Helena, que ele não via sorrir há anos, que os médicos diziam ter limitações severas de conexão emocional, que custava milhares de dólares por mês em terapias especializadas. Estava nos braços de uma faxineira, rindo, dançando, completamente presente e viva. Eduardo ficou ali, escondido atrás da coluna, por vários minutos. Não conseguia se mover, não conseguia processar. Uma parte dele ficou comovida até as lágrimas ao ver a filha tão feliz. Mas outra parte, a parte que construíra fortunas, controlando cada variável, ficou perturbada. Como isso era possível? Como uma mulher sem formação, sem qualificação, sem conhecimento técnico, conseguira o que equipes inteiras de especialistas não conseguiram? E por que ninguém o havia informado? Quando a música terminou e Helena voltou para seu quarto, Conceição ficou ali, guardando o pano de limpeza. Ainda não tinha percebido a presença dele. Eduardo saiu do esconderijo. Conceição se virou ao ouvir os passos e empalideceu. O patrão a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Estava bravo, estava prestes a demiti-la. Seu coração disparou. Eduardo abriu a boca, fechou. Tentou de novo. O que você estava fazendo, Conceição? A voz dele era controlada, mas havia algo por baixo. Não era raiva, era confusão. Desculpa, senhor, ela respondeu, voz trêmula. Eu não quis desrespeitar. É só que a dona Helena, ela gosta de música. E eu pensei... Pensou o quê? Eduardo não estava gritando, mas o tom era duro. Que poderia interferir no tratamento da minha filha? Que uma funcionária de limpeza sabe mais que médicos especializados? As palavras doeram. Conceição baixou a cabeça. Não, senhor. Eu só queria ajudar. Ela parecia tão triste sozinha naquela poltrona. E quando eu cantei, ela sorriu. Foi só isso. Só quis ver ela sorrir. Eduardo ficou em silêncio. A raiva que tentava sentir não vinha. Porque no fundo, sob todas as camadas de controle e lógica, estava a verdade inescapável. Helena tinha sorrido. Helena tinha rido. Helena tinha sido feliz. E ele, o pai, não tinha sido capaz de proporcionar isso. Uma funcionária que ganhava uma fração do que ele gastava por mês havia conseguido. Isso não era reconfortante. Era devastador. Quero que pare, ele disse finalmente. Conceição levantou a cabeça, olhos arregalados. Senhor, por favor, eu não cobro nada, não quero nada além do meu trabalho normal. É só que ela gosta tanto e eu disse que quero que pare. Helena tem um cronograma de terapias. Profissionais que estudaram anos para fazer o trabalho deles. Não pode haver interferências não autorizadas. Mas o senhor viu ela feliz. Conceição insistiu.
e havia uma ousadia nova na sua voz. Uma coragem de mãe defendendo algo precioso. Viu ela rindo. Quando foi a última vez que o senhor viu isso? Eduardo ficou tenso. Como você ousa questionar minhas decisões sobre minha própria filha? Conceição recuou, percebendo que tinha ido longe demais. Desculpa, senhor. Não era minha intenção desrespeitar. Eduardo se virou, começando a sair, mas parou na porta. Seu tom era mais baixo agora, quase vulnerável. Você não entende. Helena tem necessidades complexas. Não é questão de música ou dança. É questão de estrutura, de tratamento adequado. Com todo respeito, senhor, Conceição disse suavemente. Talvez ela precise das duas coisas. Eduardo não respondeu. Apenas saiu do salão. Naquela noite, Eduardo não conseguiu trabalhar. Ficou no escritório, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Sua mente voltava repetidamente para aquela cena. Helena dançando, Helena rindo, Helena viva. Pegou o telefone e ligou para a doutora Patrícia, a terapeuta principal de Helena. Ela a atendeu no terceiro toque. Eduardo relatou o que tinha visto, tentando manter o tom neutro e clínico. A doutora ouviu com atenção. Interessante, ela disse quando ele terminou. Musicoterapia é efetivamente uma abordagem válida. Mas não é sobre só colocar música. Requer protocolo, estrutura. Eu entendo, Eduardo respondeu, mas a questão é... Ela reagiu. De um jeito que não reage nas terapias formais. Senhor Almeida, cada pequeno progresso com Helena levou meses para acontecer. É um trabalho lento, delicado. Uma resposta pontual a um estímulo não estruturado não significa evolução real. Eduardo agradeceu e desligou. Mas as palavras da doutora, embora tecnicamente corretas, não o convenceram. Porque ele tinha visto com os próprios olhos. Aquela não era uma resposta pontual, era alegria genuína. Passou a noite revirado na cama. Quando finalmente dormiu, sonhou com Helena criança. Antes dos diagnósticos, antes das limitações ficarem evidentes. Quando ela era apenas um bebê que ele segurava nos braços, cheio de esperanças e planos. No dia seguinte, Eduardo fez algo que não fazia há anos. Tomou café da manhã em casa, ao invés de no caminho para o escritório. E esperou. Por volta das 3 da tarde, estava no escritório do segundo andar, porta entreaberta. Tinha visão direta para o corredor que levava ao salão. Viu quando Helena saiu do quarto. Viu quando ela parou na entrada do salão esperando. Mas não havia música. Conceição estava limpando em silêncio, cumprindo a ordem dele. Helena ficou ali por longos minutos, balançando levemente como fazia quando estava ansiosa, esperando algo que não vinha. Finalmente voltou para o quarto. E Eduardo sentiu algo se partir dentro dele. Naquela noite, chamou Conceição ao escritório. Ela entrou visivelmente nervosa, torcendo as mãos. Pensava que seria demitida. Sente-se, ele disse, indicando a cadeira em frente à escrivaninha. Conceição sentou na ponta, rígida. Eu quero entender, Eduardo começou. Como você sabia que Helena gostaria de música? Conceição piscou, surpresa pela pergunta. Não sabia, senhor. Foi acidente. Eu estava cantarolando enquanto limpava e ela olhou para mim. De verdade olhou, sabe? Então continuei cantando e ela veio. Eduardo assentiu devagar. E a dança? Conceição hesitou. Minha avó sempre dizia que música sem movimento é como pássaro sem asa. Que a gente não foi feito só para ouvir, foi feito para sentir com o corpo inteiro. Então comecei a balançar e ela me acompanhou. Onde você aprendeu a dançar? Conceição deu um meio sorriso. Aprendi na vida, senhor. Na cozinha da minha mãe quando eu era pequena. Nos bailes da igreja quando era moça. Dançando com meus filhos na sala quando eles eram bebês. Nada de técnico, nada de especial, só alegria. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente disse, conte-me sobre você, Conceição. Ela piscou. Senhor, sobre sua vida, sua família. Quem você é além de funcionária desta casa? Conceição não esperava aquilo.
Nenhum patrão em 20 anos trabalhando em casas de gente rica havia perguntado sobre sua vida. Começou devagar, incerta. Falou dos 3 filhos, das dificuldades depois que o marido foi embora, dos trabalhos em 3 casas diferentes para conseguir pagar as contas. E então, timidamente, mencionou algo que não contava para ninguém. Quando eu era mais nova, sonhava em ser bailarina. Eduardo levantou as sobrancelhas. Bailarina? Conceição assentiu, um rubor subindo pelo rosto. Eu sei que sou a bobo, menina pobre da periferia sonhando com balé. Mas tinha uma escola comunitária perto de casa, e eles davam aula de graça. Eu ia toda semana. A professora dizia que eu tinha jeito, que se tivesse oportunidade, poderia ir longe. O que aconteceu? A vida aconteceu, senhor. Meu pai ficou doente quando eu tinha 15 anos. Tive que largar a escola para trabalhar. E depois veio o casamento, filhos, contas. O sonho ficou lá atrás. Mas você continuou dançando, Eduardo observou. Conceição sorriu. Um sorriso genuíno agora. Na minha cozinha, na sala, quando limpo uma casa vazia. Dançar não precisa de palco, senhor. Dançar é coisa da alma. Quando a gente dança, a gente se lembra que está viva. Eduardo sentiu algo se mover dentro dele, uma emoção que não reconhecia há muito tempo. Era admiração. Admiração por aquela mulher que tinha tão pouco, mas entendia tanto, que havia perdido seus sonhos, mas não havia perdido a alegria, que sabia instintivamente o que ele, com toda a sua fortuna, não conseguia compreender, que às vezes a cura não vem de protocolos, vem de conexão. Conceição, ele disse finalmente, e sua voz estava diferente. Mais suave, mais humana. Eu quero me desculpar. Ela arregalou os olhos. Senhor, eu estava errado em proibir as danças. Vi minha filha hoje esperando pela música. Vi a ansiedade dela quando a música não veio. E percebi que você deu a ela algo que eu, com todos os recursos do mundo, fui incapaz de dar. Alegria simples. Conceição sentiu os olhos arderem. O senhor não precisa se desculpar. Eu entendo que o senhor quer proteger ela. Sim, quero protegê-la, Eduardo concordou. Mas percebi que estava protegendo tanto que esqueci de deixá-la viver, deixá-la sentir, deixá-la ser feliz. Ele se inclinou para a frente e havia uma vulnerabilidade nova no seu rosto. Você poderia me ensinar? Ensinar, senhor, a dançar com minha filha, a conectar com ela do jeito que você conecta. Conceição ficou sem palavras por um momento. Senhor, eu não sou professora, não sou terapeuta, sou só uma mãe que sabe que todo mundo precisa de alegria. Exatamente, Eduardo disse. É exatamente isso que preciso aprender, como ser só um pai que quer ver a filha feliz. O que começou naquela conversa se transformou em algo que Eduardo nunca imaginou. Nos dias seguintes, por insistência dele, Conceição voltou a dançar com Helena. Mas agora, Eduardo assistia. Ficava na entrada do salão, observando. Vendo como Conceição segurava a mão de Helena com firmeza, mas sem forçar. Como ela deixava Helena guiar o ritmo às vezes. Como ela sorria, sempre sorria, fazendo Helena se sentir segura para sorrir também. Depois de uma semana apenas observando, Conceição o convidou. Venha, senhor. Venha dançar com sua filha. Eduardo ficou paralisado. Eu não sei dançar. Ninguém nasce sabendo. Conceição disse gentilmente. A gente aprende, sentindo. Com pernas trêmulas, Eduardo entrou no salão. Helena estava ali, balançando ao som de uma música suave. Conceição estendeu a mão dela para ele. Só pegue a mão dela, senhor. E sinta a música. Eduardo segurou a mão da filha. Era a primeira vez em anos que realmente a tocava fora das formalidades do dia a dia. A pele dela era suave, quente, viva. Conceição ligou a música e começou a balançar, guiando os dois. Eduardo se sentia desajeitado, ridículo. Um homem de 52 anos, acostumado a comandar reuniões com centenas de pessoas, estava travado dançando com a própria filha. Mas então, Helena apertou sua mão, de leve, mas intencional.
e olhou para ele. Realmente olhou. E naquele olhar, Eduardo viu algo que procurava há anos: reconhecimento. Sua filha sabia quem ele era, sempre soube, apenas não sabia como se conectar, assim como ele não sabia. A música continuou e Eduardo parou de pensar, parou de analisar, apenas sentiu. Sentiu a mão da filha na sua, sentiu o ritmo da música. Sentiu algo dentro dele, duro e frio há tanto tempo, começar a derreter. Quando a música terminou, Eduardo tinha lágrimas no rosto e Helena sorria. Aquele se tornou o novo ritual. Todo dia, às 3 da tarde, os três dançavam. Eduardo começou a sair mais cedo do trabalho, remarcou reuniões, delegou tarefas. Pela primeira vez em décadas, algo era mais importante que os negócios. Dona Marlene e os outros funcionários assistiam àquela transformação com espanto. O patrão sisudo e distante estava dançando, rindo, vivendo, e Helena estava florescendo. Começou a fazer pequenos sons melódicos com mais frequência, a se mover com mais coordenação, a buscar ativamente o contato físico com o pai e com Conceição. Os terapeutas notaram as mudanças e ficaram perplexos. Doutora Patrícia veio pessoalmente conversar com Eduardo. "O que está acontecendo?" ela perguntou admirada. "Helena está apresentando progressos que normalmente levariam anos." Eduardo contou sobre as danças. A doutora ficou em silêncio, processando. "Senhor Almeida", ela disse finalmente, "eu estudei por anos, usei todas as técnicas mais modernas. E uma faxineira com instinto de mãe conseguiu em semanas o que eu não consegui em anos. Isso deveria me deixar ofendida, mas estou simplesmente maravilhada." "Ela não é só uma faxineira", Eduardo corrigiu suavemente. "Ela é uma pessoa extraordinária, que enxerga com o coração." Foi quando Eduardo teve uma ideia. Seu aniversário estava chegando. Normalmente, fazia festas formais para clientes e parceiros de negócios. Eventos caros e sem alma. Mas aquele ano seria diferente. Chamou Conceição ao escritório. "Estou planejando uma reunião aqui em casa", ele disse, "e gostaria que você e Helena apresentassem uma dança." Conceição empalideceu. "Senhor, eu não sou artista. Eu só danço por alegria." "Exatamente", Eduardo disse. "Quero que as pessoas vejam o que alegria genuína parece. Quero que vejam minha filha não como a moça com necessidades especiais, mas como a pessoa incrível que ela é. E quero que vejam a mulher que me ensinou a enxergar isso." Conceição tentou protestar, mas Eduardo foi firme. "Por favor, Conceição, faça isso por Helena." E ela aceitou. Na noite do aniversário, a mansão estava cheia. Executivos, empresários, pessoas do círculo social de Eduardo, todos curiosos sobre por que haviam sido convidados para algo descrito como uma noite especial. Depois do jantar formal, Eduardo pediu atenção. "Esta noite é especial para mim, não por marcar mais um ano de vida", ele começou, "mas por marcar o ano em que aprendi o que vida realmente significa." Ele fez um gesto e a luz do salão mudou, ficando mais suave. Conceição entrou, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Eduardo havia mandado fazer para ela. Ela estava nervosa, mas mantinha a cabeça erguida. E então veio Helena, vestida de azul claro, cabelos soltos. Ela segurou a mão de Conceição. A música começou. Era a primeira música que Conceição havia cantado para Helena meses atrás. Aquela sobre passarinhos e manhãs de sol, mas agora tocada em uma versão orquestrada, cheia e linda. Conceição e Helena começaram a dançar, devagar no começo, apenas balançando. Mas logo estavam girando pelo salão. Helena não dançava perfeitamente. Seus movimentos eram desajeitados, descoordenados às vezes, mas estava presente, completamente, vividamente presente e feliz. Conceição guiava com gentileza, sorrindo o tempo todo. E então, no meio da música, Helena fez algo que nunca havia feito antes. Cantou.
Não palavras exatas, mas sons melódicos seguindo a melodia. Sua própria versão da canção. O salão ficou em silêncio absoluto, exceto pela música e pela voz de Helena. Muitos dos convidados tinham lágrimas nos olhos. Quando a música terminou, Conceição e Helena se curvaram. E o salão explodiu em aplausos. Não os aplausos educados de eventos sociais, mas aplausos genuínos, emocionados. Eduardo se aproximou. Abraçou a filha pela primeira vez em anos. Um abraço longo, apertado. E então abraçou Conceição. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me devolver minha filha. Obrigado por me devolver a mim mesmo. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas. Eduardo reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Promoveu pessoas em quem confiava para assumirem mais responsabilidades. E passou a dedicar suas tardes a Helena. Não apenas nas danças, mas em tudo. Passeios pelo jardim. Leitura de livros, mesmo que ela não respondesse com palavras, simplesmente estar presente. E Helena continuou florescendo. Os terapeutas incorporaram música e movimento ao tratamento formal. Mas o momento mais precioso continuava sendo aquele das 3 da tarde, quando pai, filha e Conceição dançavam juntos. Conceição nunca mais foi apenas a funcionária da limpeza. Eduardo aumentou seu salário consideravelmente, sem que ela pedisse. Ofereceu pagar os estudos das filhas dela, mas mais importante que o dinheiro foi o respeito. Ela agora era tratada como parte da família. Comia à mesa com eles, era consultada sobre decisões relacionadas a Helena. Sua opinião, que vinha do coração e da experiência de vida, valia tanto quanto a dos especialistas. Um dia, Eduardo chamou Conceição para conversar. Estive pensando, ele disse. Existem milhares de famílias como a minha. Pessoas com recursos, mas sem saber como conectar com seus filhos especiais. E existem milhares de pessoas como você, com sabedoria e coração, mas sem oportunidades. Conceição esperou, sem entender onde ele queria chegar. Quero criar um projeto, Eduardo continuou. Um espaço onde famílias possam aprender o que você me ensinou. Que amor e conexão não precisam de diplomas. Que às vezes a melhor terapia é simplesmente alegria compartilhada. E quero que você seja a coordenadora. Conceição arregalou os olhos. Senhor, eu não tenho formação para isso. Você tem algo melhor, Eduardo disse. Você tem humanidade. E vamos contratar profissionais para trabalhar com você, unindo conhecimento técnico com sabedoria do coração. Assim nasceu o Instituto Helena, batizado em homenagem à moça que havia ensinado a tantos o valor da conexão. Um espaço onde famílias de todas as classes sociais podiam aprender a se comunicar através de música, dança e presença genuína. Conceição realmente se tornou coordenadora. No começo era assustador estar em reuniões, dar opinião em planejamentos, mas Eduardo sempre estava ali, apoiando, lembrando que sua voz importava. O Instituto cresceu rapidamente. Histórias de transformação começaram a surgir. Pais redescobrindo filhos. Crianças e adultos com necessidades especiais, encontrando novas formas de expressão. Tudo baseado no princípio simples que Conceição sempre soube. Que todo ser humano precisa ser visto, ouvido e valorizado. E que alegria é direito de todos, não privilégio de alguns. Eduardo também mudou em outras áreas da vida. Começou a usar sua fortuna de forma diferente. Criou bolsas para jovens talentos da periferia estudarem artes. Financiou escolas comunitárias de dança. Investiu em projetos que uniam desenvolvimento técnico com desenvolvimento humano. E em casa, a mansão que antes era silenciosa, agora vivia cheia de música. Helena continuou progredindo. Nunca se tornou o que os médicos chamavam de típica, mas se tornou plenamente ela mesma. Uma jovem com sua própria forma de ver o mundo e se expressar. Uma jovem amada, valorizada, feliz. Numa tarde de domingo,
Eduardo, Helena e Conceição estavam no jardim. Helena desenhava sua nova forma de expressão que Conceição havia introduzido. Eduardo lia um livro, mas, na verdade, apenas aproveitava a presença delas. Conceição tricotava, ensinando Helena alguns pontos. "Sabe o que aprendi?" Eduardo disse de repente. As duas mulheres olharam para ele. "Aprendi que passei a vida construindo impérios externos, enquanto deixava o interno desmoronar. Achava que sucesso era acumular, conquistar, controlar." Ele olhou para Helena com ternura. "Mas sucesso real é isso aqui. É ver minha filha feliz, é ter pessoas que amo por perto. É saber que minha vida faz diferença não pelo dinheiro que acumulei, mas pelas conexões que construí." Conceição sorriu, aquele sorriso sábio e gentil. "O senhor não precisava de mim para aprender isso," ela disse. "Só precisava parar de ter medo de sentir." Eduardo assentiu. Tinha medo, ele admitiu. Medo de amar Helena e não ser correspondido. Medo de que ela não me reconhecesse, não me valorizasse. Então me escondi atrás de provedores, dinheiro, profissionais. Mas você me mostrou que amor não precisa ser correspondido da forma que esperamos. Helena me ama do jeito dela, e isso é mais que suficiente. Helena levantou o desenho que estava fazendo. Era abstrato, cheio de cores vibrantes, mas no centro, 3 figuras de mãos dadas. Pai, filha e a mulher que os reconectou. "Está lindo, minha flor," Eduardo disse, usando o apelido carinhoso que nunca usara antes. Helena sorriu e voltou a desenhar, satisfeita. Conceição olhou para aquele homem que conhecera meses atrás, sisudo, distante, perdido na própria riqueza. E viu o homem que ele se tornara. Presente, carinhoso, rico de verdade. "A gente nunca sabe como vai impactar a vida de alguém," ela disse suavemente. "Eu vim para essa casa só querendo um emprego decente. Nunca imaginei que ia ganhar uma família." "Você não ganhou uma família, Conceição," Eduardo corrigiu. "Você salvou uma. Esta história que compartilhei com vocês hoje não é só sobre um milionário e uma funcionária. É sobre algo muito mais profundo. É sobre como muitas vezes construímos paredes quando deveríamos estar construindo pontes. Como nos escondemos atrás de posses, títulos, proteções, quando deveríamos estar nos abrindo para conexões reais." Eduardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas estava falido no que realmente importava. Conceição não tinha quase nada material, mas era rica em humanidade, em sabedoria de vida, em capacidade de amar. E Helena, presa numa bolha que ninguém sabia como atravessar, só precisava que alguém tentasse. Não com técnicas complexas ou protocolos caros, mas com presença genuína, alegria simples e aceitação total. Quantos de nós estamos vivendo como Eduardo vivia? Ocupados demais para ver as pessoas ao nosso redor, protegidos demais para nos arriscarmos a sentir, ricos demais em coisas e pobres demais em conexões. E quantas conceições existem no mundo? Pessoas extraordinárias que a sociedade trata como invisíveis simplesmente porque fazem trabalhos considerados humildes. Pessoas que carregam sabedoria preciosa, mas raramente são ouvidas. Pessoas que poderiam transformar vidas se apenas lhes dessemos chance. A lição desta história é simples, mas profunda. Valor humano não tem nada a ver com conta bancária, diploma ou posição social. Tem a ver com caráter, com coração, com a capacidade de enxergar além das aparências. Eduardo aprendeu que sucesso real não é o que você acumula, é o que você compartilha, as vidas que você toca, o amor que você deixa crescer. Conceição aprendeu que seus sonhos não morreram quando a vida tomou outro rumo, apenas se transformaram em algo ainda mais bonito. Ajudar outros a dançarem quando ela não pôde dançar nos palcos que sonhava. E Helena nos ensinou a lição mais importante de todas: que toda pessoa tem valor infinito exatamente como é,
que limitações não definem ninguém, que alegria é possível em qualquer circunstância quando encontramos as conexões certas. Se esta história tocou seu coração hoje, eu quero te pedir algo. Olhe ao seu redor, para as pessoas que você considera importantes e pergunta: estou realmente presente na vida delas? E olhe também para as pessoas que talvez você não note no dia a dia. O funcionário do mercado, a faxineira do prédio, o entregador, o porteiro. Essas pessoas têm histórias, sonhos, sabedoria. Têm valor infinito que muitas vezes ignoramos. Um simples bom dia genuíno, um sorriso verdadeiro pode fazer toda a diferença. Você pode ser o Eduardo que precisa aprender a conectar. Pode ser a Conceição que tem tanto a oferecer se alguém lhe der oportunidade. Ou pode ser a Helena, esperando que alguém veja além das limitações e enxergue sua essência. Não importa onde você se encaixa nesta história. O que importa é lembrar que todos nós precisamos uns dos outros. Que muros separam, mas pontes conectam. Que dinheiro compra conforto, mas não compra felicidade. E que, às vezes, a maior riqueza está nas coisas mais simples. Uma dança compartilhada, um riso genuíno, uma mão estendida, um coração aberto. Antes de irmos, deixa eu te pedir um favor. Se esta história te emocionou, se te fez pensar, se te inspirou de alguma forma, deixa seu like. Compartilha com alguém que precise ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo como essa história tocou você. Conta se você já foi um Eduardo, uma Conceição ou uma Helena na sua própria vida. Adoro ler cada comentário e conhecer as histórias de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana trago histórias assim que falam de bondade, superação, segundas chances. Histórias que nos lembram do que realmente importa nesta vida curta que vivemos. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter dedicado quase 1 hora da sua vida para ouvir esta história. Espero que ela tenha plantado algo bom no seu coração, uma semente de esperança, de compaixão, de vontade de fazer diferença, porque no fim é isso que todos buscamos. Fazer nossa passagem por este mundo significar alguma coisa. Tocar vidas, deixar legados, ser lembrados não pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Que você encontre sua própria dança, do jeito que fizer sentido para você. Que você tenha coragem de derrubar os muros que constrói ao redor do coração. E que você sempre, sempre enxergue o valor infinito de cada pessoa que cruza seu caminho. Até a próxima história. Um abraço caloroso de quem acredita que bondade transforma o mundo, uma pessoa de cada vez.